Violeta sempre lutou, dentro do possível, por qualquer traço de normalidade na sua vida. Toda primavera, seus poderes florescem e os mortos caminham visíveis aos seus olhos. Trabalhando com suas mães em uma floricultura especializada em arranjos para funerais e tentando superar um trágico acontecimento do seu passado, ela mais uma vez se envolve além do permitido nos problemas de uma alma recém-finada, o jovem Bernardo. Correndo contra o tempo para garantir uma passagem segura para ele, cumprir suas funções sem se apegar demais e ajudar todos à sua volta, ela sabe que tudo pode desmoronar no fim da primavera. Será possível que nesse meio tempo ela venha perceber que, de certa maneira, os mortos podem ensiná-la a viver? Eu nem acredito que esse vídeo é real, galera. Pois é, eu tô publicando um livro. O lançamento dele vai ser no dia 9 de setembro agora, lá na Bienal do Livro, às 3 horas da tarde. E eu mal posso esperar pra ver vocês por lá, pra poder dar um super abraço, tirar aquela foto, poder assinar o livro de vocês. E quem for comprar lá durante esse período de lançamento, o livro vai estar com valor promocional de R$32. Então, assim, não perca a oportunidade. Eu quero muito, muito, muito ver vocês por lá no dia 9, mas pra quem não puder estar lá, fica ligado, fica atento aqui no vídeo, que até no final eu vou explicar direitinho como tudo vai acontecer. Agora eu quero compartilhar um pouco sobre todo o processo e todas as informações que eu posso compartilhar até o momento em relação ao livro. Como eu expliquei pra vocês um pouco lá no post de apresentação que eu fiz no Instagram do canal, eu sempre escrevi. Muitos de vocês sabem que eu tive uma banda por anos, né? Então, eu escrevia as músicas com a minha irmã. Era a minha terapia, era o meu momento de parar, raciocinar e tentar processar tudo que eu tava sentindo. Porque as coisas iam acontecendo na minha vida e pra mim, de fato, a única coisa que me ajudava a processar esses sentimentos e a entender o que eu tava realmente sentindo, o que eu realmente achava, era o momento que eu parava, pegava meu violão, um papel, um caderno e eu escrevia músicas pra eu poder cantar esses sentimentos. Aí as coisas meio que davam um estalo pra mim, sabe? Antes disso, era tudo uma tempestade muito louca dentro de mim que eu não conseguia identificar. Só que aí os anos foram passando, as responsabilidades foram chegando e eu tive que abdicar de viver de música. E foi uma perda tão dolorosa pra mim, assim, não a música em si, porque eu acho que não tem como abdicar da música na minha vida. Sempre vai fazer parte de mim. Mas era mais a perda do sonho, de poder de fato viver disso, sabe? E o que me salvou do precipício foi a minha imersão absoluta na literatura. E quando eu comecei o canal aqui, foi a minha outra terapia. O fato de eu conseguir compartilhar minhas impressões, entender o que de fato eu estava pensando, o que eu estava sentindo, quando eu parava para escrever o roteiro do canal, quando eu parava para pensar como é que eu vou falar desse livro pro pessoal, como é que eu vou explicar como eu me senti, a sinopse. E isso era uma espécie de terapia para mim também. Mas quanto a escrever, eu sabia que não adiantava escrever sobre a minha vida, sabe? Eu sempre achava muito chato quando eu parava pra escrever as coisas do meu dia a dia. Como eu contei lá no Instagram também, eu nunca consegui manter um diário. Porque, tipo, minha vida pra mim é chata. Se eu não for cantar ela, transformar em uma coisa divertida, vai ser tudo muito chato. Então é óbvio que eu migrei pra fantasia. Consegui me desprender, assim, de todos os problemas. Mesmo que por algumas horas, e poder criar mundos fantásticos e personagens com as suas próprias questões, me dava, assim, um prazer imenso. Esse aqui que vocês estão vendo agora não é o primeiro livro que eu escrevi, mas é o primeiro livro que está sendo publicado. E eu nem acredito que eu acabei de dizer isso. Assim, pra ser sincera, esse livro já era pra ter saído há muito tempo. Na verdade, a editora Meus Ritmos entrou em contato comigo, assim, tem uns 3 anos, eu acho. Eles estavam com um projeto que era pra ser um projeto de contos com outros youtubers. Cada youtuber ia acabar escrevendo sobre uma estação do ano diferente. Como eu fui a última a ser convidada pra esse projeto, eu não pude escolher minha estação. Todo mundo que veio antes escolheu a sua, só sobrou uma. Eu lembro que o Marjorie, que é o meu editor, ele só me falou pelo telefone assim: olha, desculpa, mas você vai ter que escrever a sua história em cima da estação que sobrou. A estação que ninguém quis. E aí, antes dele falar qual era a estação, eu já sabia qual era. Ele nem precisou me falar e eu já sabia o que ia sobrar pra mim. E aí ele confirmou minhas suspeitas quando ele falou: primavera. E eu, na minha cabeça, é claro que é a primavera, é óbvio. Mas por que ninguém quis a primavera? Porque, assim, parando pra pensar,
É muito difícil você criar uma história em cima da primavera que não caia numa coisa bem clichê. Bem aquilo de romance, sabe? Flores e tudo mais, Valentine's Day, Dia dos Namorados, né? Enfim. Só que escrever sobre romance não é minha praia. Eu gosto de ler romance, eu adoro ler romance. Vocês sabem disso. Eu sempre tenho um romance na minha TBR. Mas escrever, eu sabia que não ia dar muito certo. Não tinha nenhuma confiança de escrever um livro de romance. Pelo menos não um livro bom de romance. Porém, o que foi muito legal é que a editora me deu muita liberdade. Eles me deram a liberdade pra escrever sobre absolutamente qualquer coisa que eu quisesse. As únicas exigências eram que a história tinha que se passar no Brasil e que a estação tinha que aparecer em algum momento da história. E aí eu lembro que eu virei pro Marjorie, pro editor, e falei, não, tudo bem, eu vou ver o que eu consigo fazer com isso, vou criar uma ideia e na próxima reunião eu trago pra você o que eu pensei. E foi aí, cara, que eu fiquei quebrando a cabeça. Eu ficava pensando, que raios eu posso escrever na primavera que seja a minha cara e que não tenha absolutamente nada a ver com totalmente aquele romance Sessão da Tarde, que é super válido, tá? Mas que eu sabia que eu não conseguiria fazer bem feito. E foi aí que me deu um estalo, totalmente aleatória. Tá bom, flores. Vamos pensar em flores, primavera, né? Nem sempre flores são um sinal de romance. Já sei, eu quero falar de morte. Oh my God! Eu acho que ninguém vai pensar em um conto da primavera que fala sobre morte. Vai ser uma quebra de expectativa. Então eu comecei a pensar nos clichês, nos primeiros clichês que eu conseguia, né? Remetendo à primavera, e em como eu iria quebrar todos eles. Como eu poderia colocar todos eles na história de uma forma diferente. Ok, flores, mas então vou falar sobre morte, sobre luto. Então pode ter uma floricultura, né? Primavera, floricultura. Só que a floricultura, ela vai ser especializada em arranjos para funerais. Olha aí. E primavera, todo mundo pensa em primavera, florescer o romance. Só que não, pra ela na primavera vai florescer o poder de ver morto, de ver espírito. Olha, já que ela tem a floricultura para funerais, vendo os mortos, vai ser uma loucura. Vou botar ela pra morar perto do cemitério, olha aí. Pega a vibe. E foi por aí que eu comecei. Eu não sei se o mais louco foi eu pensar isso, ou foi o editor depois falar, nossa, que legal, vamos lá. Então, na verdade, eu comecei esse livro para ser um conto. Eu já tinha feito várias reuniões e várias leituras com o que eu já tinha escrito, né, junto ali com o Marjorie. E em um belo dia, me avisaram que tudo ia mudar. O projeto não ia ser mais daquela maneira. Algumas coisas tinham acontecido, eles tiveram que parar o projeto. E que eu estava escrevendo para ser um conto, agora se tornaria um livro. E eu lembro que o Marjorie me contou isso com uma voz bem nervosa, sabe? Sem saber qual seria a minha reação, porque eu tava toda preparada pra escrever um conto. E de repente eu tenho que escrever um livro inteiro, né? Eu não tenho certeza, não posso ler o pensamento dele, mas eu acho que ele pensou que isso seria um problema. Só que foi, mais uma vez, uma quebra de expectativa, porque eu fiquei totalmente aliviada. Eu falei, ai, Marjorie, que bom! De certa maneira, não que o projeto não tenha dado certo, mas o fato de que eu vou ter mais espaço pra escrever, porque um conto, ele é bem mais curtinho, e eu tenho dificuldade de encurtar as coisas. Eu aumento tudo. Na escola, quando eu tinha que fazer resumo, eu escrevia mais do que o que estava no livro. Eu não conseguia resumir. Eu sempre escrevia a mais. Eu gosto de falar sobre as coisas, tomar meu tempo. E aí, não dá certo botar muito resumido. E eu tava preocupada em conseguir fechar a história bem, sendo um conto. Só que agora eu vou ter bastante espaço pra criar, isso é perfeito. Então o que era pra me deixar nervosa me deixou mais animada. Mas sendo bem sincera, uma parte de mim também ficou bem nervosa. Porque antes eu tava participando de um projeto, de um conto com outros 3 youtubers, que iam levar o nome de 3 youtubers, não só o meu. Então a gente meio que divide a responsabilidade, tanto do projeto dar super certo, quanto do projeto dar super errado. Só que agora era só eu. E seria só o meu nome ali. E eu fiquei morrendo de medo. Minha insegurança bateu bem forte. Só que, como eu ainda estava no meio do projeto, e agora nem meio, né? Porque eu teria que aumentar a história para se tornar um livro. Eu falei, vou deixar isso de lado, vou pensar isso depois. E primeiro vou me concentrar em finalizar uma história que eu sinto orgulho. E foi isso que eu fiz. Vocês viram no começo do vídeo a sinopse do livro e eu expliquei um pouquinho de como mais ou menos eu cheguei na história. Mas eu queria explorar só um pouquinho mais. O livro ele segue a linha dentro de fantasia, né? Mas eu penso muito nele como um livro sobrenatural. E apesar dos elementos fantásticos que vocês vão sim encontrar no livro, eu só queria deixar bem claro pra todo mundo aqui que tá assistindo que esse é um livro sobre seguir a vida vestindo o luto de uma maneira natural. E não como algo que te deixa ancorado na dor. É um livro que fala sobre morte de uma maneira leve, mas tem os seus momentos
momentos bem tristes e bem intensos. E ele fala sobre enfrentar os seus erros estando consciente de tudo que você fez. Para que você não cometa esses mesmos erros no futuro, mas que você também não pode ter medo de os repetir a ponto de se tornar entorpecido e letárgico, sabe? Em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às coisas que vão acontecendo à sua volta com as pessoas que você conhece. É sobre criar laços e se permitir viver, aceitando a morte como uma parte da vida. Eu usei muito do conhecimento que eu adquiri em relação a religiões e crenças diversas. Tudo isso para mesclar com os elementos fantásticos do livro. Mas eu quero reforçar que ainda assim esse é um livro de fantasia. Ele é um livro sobrenatural, ok? A Violeta, ela é uma personagem que passou por muitas coisas. Mas eu não queria que ela fosse uma personagem melancólica, sabe? E eu tenho muita tendência à melancolia. Então eu fiz de tudo pra ela ser extremamente alegre e otimista. Claro que dentro do possível. Mas eu também não fiz ela pra parecer otimista de uma maneira que seja irreal, sabe? Apenas acostumada e acomodada com o fato de que, independente do que quer que aconteça, a única opção pra ela é seguir em frente. Ela tem um humor meio ácido ocasionalmente. Ela adora fazer piadinha, principalmente para ocultar um pouco da sua dor. Ela faz graça da dor dela e usa isso como uma maneira de se proteger, sabe? E é aquela personagem que enfrenta os problemas de absolutamente todo mundo à sua volta. Ela vai enfrentar o problema de todo mundo. Ela vai ter sempre um conselho pra dar e vai estar sempre ali pra ajudar todo mundo a enfrentar qualquer coisa. Mas aí tem a questão de que ela tem muita dificuldade de enfrentar as suas próprias questões, os seus próprios problemas. Aquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como eu disse lá no começo do vídeo, o lançamento vai ser na Bienal do Livro, no dia 9 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde. Fiquem de olho lá no Instagram do canal pra saber mais novidades. Quem não puder estar na Bienal, não tem problema. O livro também vai ser vendido no site oficial da editora, na lojinha deles, que eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo no box de descrição pra vocês. Também vai ser vendido pela Submarino, pelas lojas americanas e pelo Shoptime. Vocês vão encontrar o livro também na Amazon, mas só na versão e-book. Então, pra quem prefere ler o livro digital, tá tranquilo, vai estar lá na Amazon por e-book. Eu quero desde já agradecer a todas as mensagens de apoio que eu tô recebendo desde que eu liberei a informação sobre o livro. E eu espero de todo o coração que vocês gostem da leitura. Eu passei anos escrevendo o livro com muito amor, com muito cuidado. A esperança de que ele acabe se tornando um consolo em momentos difíceis pra vocês, ou uma companhia em momentos solitários. Eu espero que vocês consigam sentir no livro a alegria e a energia positiva que muitos de vocês sempre me dizem sentir quando vocês assistem os vídeos do canal. Eu derramei assim tudo de bom que eu consegui, toda a energia positiva que eu consegui dentro do livro e nas palavras que eu escrevi. Nas palavras que vocês esperançosamente vão ler bem breve. E como eu sempre ando terminando os meus posts no Instagram que são relacionados ao livro, eu não posso fazer diferente aqui no YouTube. Eu vejo vocês bem em breve. A primavera está chegando. Com amor, Ray!